Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Você já deve ter ouvido essa expressão zilhares de vezes, não é mesmo? Mas ela representa exatamente o que acontece se você domina todas as etapas anteriores e no final não sabe montar a prancha de apresentação. Lembra que no primeiro vídeo dessa série eu disse que o seu patrão não quer saber dos meios e sim dos resultados? Então, o resultado é o projeto impresso, pronto para ser aprovado em órgãos competentes e executado na obra. Ninguém quer saber se você desenhou bloco a bloco de forma manual, ou se você tem uma biblioteca de blocos dinâmicos, ou se ainda tem uma tool palette com os blocos dinâmicos. Eles querem saber os resultados em menor prazo. Cabe a você decidir se vai passar dias ou horas desenhando um projeto. E um dos passos finais é montar a sua folha de desenho no Paperspace, que é este aqui, e nunca no Model. Por quê? Porque no Model, se você tiver desenhos em escalas diferentes, como é o meu caso aqui, que eu tenho uma quadra que é bem grande e fica numa escala menor e o resto do desenho está em outra escala, ou até mesmo aqui estas duas plantas, uma na 1:50 e outra na 1:100, você vai precisar escalar o desenho e aí você vai tirar a fidelidade do desenho. Ao invés do meu terreno ter 20 metros, se eu for colocar ele na prancha da 1:50, ele vai ter 10. E aí começa a bagunçar as coisas e você tira a fidelidade do desenho. Em nossos cursos eu sempre ressalto isso, você deve obrigatoriamente fazer o desenho com as medidas reais, com a maior fidelidade possível. É claro que você não precisa desenhar a rosca do parafuso da fechadura da porta, porque na impressão final ela não vai nem aparecer. Mas é importante que a sua porta tenha, que nem eu fiz aqui a nossa, a espessura real, que a maçaneta esteja posicionada no local correto, enfim, que o seu desenho, quando impresso, traduza essa realidade. Então, monte a folha de impressão aqui no Paperspace. Ele foi criado exatamente para isso. Por isso, a área de trabalho onde nós desenhamos se chama Model, que é a área de modelagem do desenho, e o Paperspace é o espaço do papel, ou seja, onde nós montamos a folha de impressão. Ah, mas eu já tentei e não consigo acertar a escala das viewports no Paperspace. Por que acontece isso? O primeiro fator importante é saber que você precisa usar um bloco de folha conforme as unidades do seu desenho. Eu vou pegar o template nosso aqui para você acompanhar. Por exemplo, eu sempre faço os meus desenhos em metros. Se uma parede tem 3,20 metros, eu insiro 3,2, ou seja, 3 metros 0,20 centímetros. Quem trabalha com móveis e desenha no CAD costuma desenhar em milímetros. Então, os mesmos 3,20 metros, 3,20 metros, 3,20 metros que eu fiz aqui, seriam 3.200 milímetros. Olha o que acontece se eu fizer isso aqui no CAD, 3.200. Olha o tamanho da minha linha em relação à outra com 3,20 metros. Não dá nem para ver a comparação. Vou separar elas um pouco aqui, ó. Tá vendo? A diferença, o CAD ele não diferencia o que é metro ou é milímetro. Ele apenas considera, como eu disse antes em outra aula, se é a unidade de medida métrica ou imperial. Se você inserir 3,2 unidades, você pode dizer que é metro, que é centímetro, que é milímetro. Para o AutoCAD tanto faz. Eu posso pegar essa linha que eu desenhei aqui de 3.200 unidades e dizer que são 3.200 quilômetros. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu quem defino a unidade de medida para sair no final, mas para o AutoCAD ele entende apenas como unidade. Então, na hora de imprimir, a sua folha tem que seguir a mesma linha de raciocínio. Se eu desenho em metros, qual o tamanho da minha folha em metros? Por exemplo, 1:0. Uma folha A0 em milímetros, ele tem 841 milímetros por 1.189. Se eu for converter ele em metros, eu tenho 0,841 metros. Eu vou tirar a medida aqui com o DI para a gente ver. E eu tenho aqui 0,84. Não está aparecendo porque eu só tenho duas casas decimais. Vamos colocar 3 aqui e medir de novo. E eu vou ter aqui 0,841 por 1 metro, 18 centímetros e 9 milímetros seria a verdade. Esse é o tamanho da minha folha. A única questão é que a folha que sai na impressão é definida em milímetros. Então, se eu for imprimir essa folha aqui, a impressora está considerando aqui o tamanho dela em milímetros e não em metros. Mas é muito simples, eu preciso só inverter essa condição, ou seja, escalar a folha de impressão no final. Se 1 metro tem 1.000 milímetros, 1 milímetro tem 0,01 metros. Então, 1 milímetro igual a 0,01 unidades do meu desenho. Simples assim. Agora é só inserir a viewport do meu desenho, escolher a escala que eu quero e imprimir o desenho. Se você escolheu a escala e não deu certo, é só você selecionar a viewport, entrar aqui na opção
Custom e verificar se a sua escala está configurada de acordo com o seu desenho. Se uma unidade do papel está para 50 unidades do desenho, que é a escala de 1 para 50. Se não tiver, você vem aqui em editar, ou você cria, por exemplo, a minha não dá para editar porque está em uso, mas você edita aqui e muda essa condição. Mas não é só montar a folha aqui, o resultado final ainda depende de alguns ajustes na janela de impressão, como escolher a impressora ou o que vai ser impresso ainda. Mas o mais importante é escolher uma configuração de penas com as definições de espessuras e cores que serão impressas do seu desenho. Essa é a praia onde você pode morrer. Mas nade mais um pouquinho, pois essa praia só vai chegar amanhã no próximo vídeo. Um abraço e até lá!